palavra de Deus diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas más obras, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Amém. Paulo escreve essa carta aproximadamente em 62 depois de Cristo. A carta é endereçada aos santos em Colossos, pequena cidade localizada ao lado de um córrego no Vale de Lico, 160 quilômetros de Éfeso. Igreja que provavelmente se reunia em uma residência. Embora a cidade pequena e insignificante, Paulo elabora um tratado doutrinário sobre cristologia. O objetivo da carta: combater um dos mais tremendos oponentes da igreja naqueles dias, o gnosticismo, uma combinação esquisita de práticas religiosas judaicas e orientais com o cristianismo. Suas crenças: Cristo é inadequado como Salvador dos homens, Cristo foi despojado de sua deidade essencial e privado de sua obra propiciatória no Calvário. Apresentar Cristo eficiente, suficiente para a salvação, sendo soberano, oferecendo a primazia de Cristo sobre todos os sistemas religiosos. Esse é o objetivo da carta aos Colossos. Então, quando nós entendemos essas verdades eternas que Paulo tenta transmitir, aqui nós começamos a absorver essas verdades para o nosso entendimento, para uma renovação, para o nosso coração, para uma transformação e para a nossa vontade ficar sujeita ao Senhor dos Senhores. Já no capítulo 1 desta epístola, o apóstolo Paulo apresenta 4 relações básicas de Jesus. A primeira é sua relação com a divindade, quando Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, em quem habita toda a plenitude da divindade, que ele é a segunda pessoa da Trindade, que se esvaziou, deixou a glória e desceu até nós para nos salvar. Então você percebe que Paulo está tratando da divindade de Cristo. Ele apresenta Cristo como Senhor e como imagem, e a imagem no sentido de mesma essência, de ser como. Então Paulo está trazendo à igreja de Colossos que Cristo é Deus. E nós precisamos entender essa verdade, que apesar de estarmos em pleno século 21, ainda há movimentos que declaram que Jesus Cristo não é Deus, mas que Ele é um anjo. E aí você percebe a heresia infiltrada, uma série de verdades que às vezes são ministradas, mas que as mentiras são inseridas de forma a ludibriar e desviar a sua atenção daquilo que é o principal, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sua relação com a criação, porque ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis. Ele é a fonte, o agente e o propósito da criação. Você veja como Cristo é importante em toda a existência, em tudo que existe,
porque nada do que veio existir viria a existir se não fosse por Ele, porque todas as coisas vieram por meio dEle e para Ele. Isso é tremendo, porque se o próprio Pai está preparando todas as coisas para que o Filho seja exaltado, por que é que nós vamos nos recusar a adorar este Senhor que salvou, e por causa dele nós estamos aqui nessa noite? Sua relação com a salvação: Ele é o Redentor e o agente da reconciliação. Por meio do seu sangue temos paz com Deus. Essa paz é essencial, porque enquanto estivermos no pecado, somos inimigos dele. E eu já ouvi muita gente dizer assim, que Deus ama o pecador. Não, irmãos. O juízo virá sobre o pecador. Deus ama os seus, aqueles que Ele salvou e aqueles que Ele vai salvar. O amor dele está derramado sobre eles. Ao pecador vem o juízo, porque por meio do seu sangue temos paz com Deus e por sua morte temos vida eterna. Em quarto lugar, a sua relação com a igreja. Ele é o cabeça da igreja, o dono da igreja, o senhor da igreja, aquele que sustenta, dirige e protege a igreja. E aí nós estamos vivendo um tempo que tem alguém que quer ter relação com Cristo à parte da igreja. Tem gente achando que a igreja não é tão importante. Tem gente achando que a igreja é irrelevante. E meus queridos, não tem como você ter relacionamento com cabeça se você não fizer parte do corpo. Não há como haver intimidade com o Senhor se você não estiver inserido no corpo, porque a noiva é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Quando nós entendemos esses 4 pressupostos no capítulo 1, nós vamos entender que Paulo fala sobre a supremacia de Cristo. E para Paulo, Cristo é a imagem do Deus invisível, semelhança, figura, essência. É a divindade de Cristo que nos está sendo apresentada, de forma que nós precisamos crer que Cristo é Deus. E talvez você pense assim, pastor, eu já sei. Você não entende como isso é fundamental doutrinariamente para a saúde da igreja. Porque nos tempos de hoje, não é necessariamente Cristo que está no centro das atenções. O homem tem se colocado na centralidade do Evangelho, a ponto de que aquilo que se é cantado, não se é cantado mais para o Senhor, mas em detrimento das necessidades do homem. Esses dias eu ouvi na casa da minha mãe um louvor que dizia que eu sou adorador, e a música todo dia falava do adorador. Eu falei, mas que louvor é esse? Que você enaltece o adorador e não enaltece aquele que deve ser adorado. Nós temos perdido a referência desse Cristo que é Senhor da igreja, que é Senhor de todas as coisas e que Ele é Deus. Paulo vai dizer que Ele é o primogênito de toda a criação. E aí não é que Ele foi criado primeiro, porque Ele não é criado, Ele é incriado, Ele sempre existiu como Deus sempre existiu. Mas a questão da primogenitura é que Ele tem a primazia por ser Senhor. É Ele o herdeiro de todas as coisas. O conceito e o sentido da primogenitura está estabelecido aqui. E aí ele vai dizer, Ele é antes de todas as coisas. E tem elementos dos atributos de Deus que para nós é muito complicado. Porque a gente olha para o tempo numa linha reta. E aí você sempre estabelece que a linha vai para lá e você perde ela de vista, porque ela é a linha do tempo. E quando a palavra de Deus diz que Ele é antes de todas as coisas, escute, Ele é antes do tempo. Ele é antes de qualquer coisa vir a existir. Não havia nada, somente Deus. E Deus resolve trazer à existência todas as coisas. E quando você vê lá no livro de Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus, a palavra criar no original é para, quer dizer tirar do nada o tudo, não havia nada para Deus manejar. Ele decretou, Ele declarou e as coisas vieram a existir, e foi por meio de Cristo, através da palavra. Que coisa gloriosa é saber que esse Jesus existe antes de todas as coisas, e andou entre nós e se fez um de nós. E Ele é a cabeça do corpo, a igreja. E quando você fala cabeça do corpo, o original cabeça aqui é cabeça de seres humanos,
e frequentemente de animais. Com a perda da cabeça destrói-se a vida. E tem gente que igreja que já perdeu a cabeça faz tempo. Porque, queridos, o sentido da igreja só é real quando Cristo tem a primazia, quando Ele é o centro das atenções, quando aquilo que se canta é para Ele, quando a gente vem para a igreja por causa dEle, quando a gente sai alegre foi porque Ele falou, quando a gente sai transformado foi porque Ele fez, quando a gente sai diferente é porque Ele fez a diferença. Tem a ver com Cristo, não tem a ver com você. O culto não é sobre você, o culto não tem a ver com as suas necessidades, o culto não tem a ver com os seus problemas, o culto não tem a ver com as suas crises, o culto nem tem a ver com as suas emoções, o culto tem a ver com o entendimento que você vem para a casa do Senhor compreendendo uma verdade. Eu vim aqui para adorar a Ele porque Ele é digno, independentemente do que aconteceu, independentemente das circunstâncias, Ele continua sendo o Senhor da minha vida e Ele é o cabeça da igreja que deve ser adorado independentemente das nossas situações ou circunstâncias. E Ele é o princípio, o primogênito, é o começo de tudo. Tudo que existe começou nele. Irmãos, são verdades preciosas que nós precisamos compreender. Depois Paulo vai falar da centralidade de Cristo. E aí ele vai dizer, nele foram criadas todas as coisas. A palavra criar aqui quer dizer que é formar, é modelar, é mudar ou transformar completamente. Quando nós estamos falando daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo foi agente de ações, de criações e de movimentos, eu preciso entender que esse Cristo é presente na minha vida hoje, sendo o mesmo agente, criando, transformando, se movendo, fazendo, acontecendo em nós e através de nós. Que há nos céus e da terra, visíveis e invisíveis, ou seja, que não pode ser percebido. Tudo foi criado por Ele e para Ele. As coisas não existem por sua causa. As coisas não acontecem por sua causa. As coisas acontecem porque existe alguém lá que está conduzindo tudo para o seu propósito final. E Ele começou lá atrás. E Ele já está lá no fim nos esperando. E enquanto agora Ele está presente aqui, agindo na minha vida, na sua vida, na história, no processo, fazendo com que todas as coisas sejam para a glória dEle. Nós não podemos perder essa referência. E todas as coisas subsistem por Ele. Isso quer dizer que Ele estabelece Ele coloca no mesmo lugar, Ele junta ou une as partes num todo. É Ele que sustenta. Glória a Deus. Nosso coração bate porque Ele quer. Eu acordo de manhã porque Ele disse assim, ainda não acabou. As portas se abrem porque Ele diz assim, eu estou colocando você nessa direção. As portas muitas das vezes se fecham porque Ele diz assim, não é por aqui que você vai. Andar com Cristo significa permitir que Ele sustente toda a sua vida, todas as áreas da sua vida. E se tem coisa dando errada, não é porque Ele largou, é porque você foi desobediente ao ponto de afrontá-lo e fazer o que você queria fazer quando Ele não queria que fosse feito. E nós pagamos essa conta. Para que em tudo tenha preeminência, primazia, seja o primeiro em tudo. Queridos, um dos maiores erros que nós temos cometido é exatamente não colocar Cristo como centro de todas as coisas da nossa vida. Nós queremos que Cristo olhe para nós como centro e comece a cuidar das nossas coisas. E a gente fica olhando, por que Ele não faz isso, por que Ele não faz aquilo? Porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Você precisa se submeter a este Senhor, porque é Ele que tem que ter a primazia e não você. Nós perdemos essa visão. E Paulo continua, vai falar do seu poder. E ele vai dizer o seguinte, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude dele habitasse.
Ou seja, que ele foi preenchido. Aquilo que enche ou com o qual algo é preenchido, a abundância. E esse preenchimento que veio sobre Cristo quando ele morreu na cruz, nos deu acesso para que nós sejamos cheios dele também. E como seria bom se o povo de Deus fosse cheio do Senhor? Como seria bom se nós entendêssemos como prioridade da nossa vida nada mais, nada menos do que ter uma intimidade plena, a ponto de Deus ser pleno na minha vida. Você já pensou que é você andar, viver de tal forma que Deus é pleno? Ele te completa sem espaço para mais nada. Aí você vai entender o que é suficiência, porque ele vai preencher. O grande problema é que a gente coloca Deus em mais alguma coisa. A gente coloca Deus em mais os meus problemas. A gente coloca Deus em mais os meus sonhos. A gente coloca Deus em mais minhas emoções. Parece que a gente quer que caiba algo mais dentro de nós, e nós precisamos nos despojar de todas essas coisas para que Cristo seja plenamente suficiente na nossa vida. Tanto é que Jesus vai dizer o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todo o resto é complemento, todo o resto é somente algo a ser acrescentado, porque o principal você já tem é Cristo na sua vida, e nós não podemos perder isso de vista. Ele vai dizer o seguinte: havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz. Queridos, o evangelho pregado na igreja, as doutrinas, elas não são assim muito agradáveis de ser ouvidas, mas elas são poderosas para renovar o entendimento e transformar o coração. Quando Paulo está dizendo aqui, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, o pai pega o filho e diz para o filho: você tem que morrer por eles. O filho se esvazia, Filipenses capítulo 2, porque ele se esvaziou, ele se despiu da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. E aí esse Deus se torna homem. Primeiro se torna um bebê. Alguém teve que limpar ele, alguém teve que dar banho nele. Imagina o ser que governa o universo, que criou todas as coisas pela sua palavra. Ele se permite ser cuidado pela criatura. E aí ele passa por todo esse processo, se limitando à existência no mundo caído, cercado de gente caída. E ele vai se conduzindo. Aos 30 anos ele começa o seu ministério, ele é batizado. Durante 3 anos e meio ele ministra a sua palavra. Ele começa a sua mensagem dizendo: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Ele começa a falar do reino, ele ensina os discípulos sobre o reino. 3 anos e meio depois ele é preso, ele é crucificado. E as pessoas não entendem o que aconteceu na cruz. Se nós entendêssemos o que realmente aconteceu na cruz, nós sentiríamos temor e tremor. Porque o que aconteceu na cruz é que o Filho tomou o meu lugar. É que o Filho tomou o seu lugar. Quando o Filho tomou o meu lugar e o seu lugar, 2 coisas estavam acontecendo. Primeiro, o Pai estava dando o seu melhor no seu lugar. O Pai estava pegando o melhor que ele tinha e colocando para ser castigado, para que você não fosse. O profeta Isaías vai dizer assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que era sobre a minha vida, o castigo que era sobre a sua vida, foi aplicado sobre o Filho, porque o Filho podia suportar o juízo do Pai. E aí eu quero que você entenda uma coisa: a segunda coisa que estava acontecendo era que o Pai estava aplicando a minha sentença, a sua sentença, sobre o seu próprio Filho, para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter paz com Deus novamente, que por causa do pecado não era possível. Então o que está acontecendo aqui é que o Pai está sentenciando o seu Filho à morte, está aplicando o juízo, o castigo que eu não suportaria, que você não suportaria, mas o Filho suporta. E ao mesmo tempo que o Filho suporta, ele é poderoso para estar ali,
porque Ele vai tomar o meu lugar e o seu lugar sem merecer. Ele não merecia, Ele foi perfeito na sua caminhada, Ele foi perfeito na sua mensagem, Ele foi perfeito na sua vida, e mesmo assim Ele veio tomar o meu lugar. E o Pai não poupa o próprio Filho por amor a você, para que você tivesse paz. Aleluia, Jesus. Aleluia, papai. E aqui é porque você tem que ter temor e tremor. Porque se o Pai não poupa o seu próprio Filho por tua causa, Ele não vai poupar você por ser negligente, por não colocar Cristo como Senhor da sua vida, não estabelecer Ele como centro da sua vida, não estabelecer Ele como suficiente na sua vida, a ponto de você viver uma vida negligente e não em obediência ao Senhor. Porque se o Pai não poupou o Filho, não vai poupar você. É por isso que nós precisamos parar de brincar, de ser crente, de não levar a sério a igreja, não levar a sério o evangelho, não entender o que é obediência. Porque hoje em dia eu vejo muita gente brincando de ser crente, muita gente achando que pode ir e vir, pode ficar e não ficar, pode parar e voltar a vir, simplesmente abandonar e deixar. Tudo isso está acontecendo. Essas pessoas não estão entendendo que Paulo vai dizer: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Quando Cristo morre na cruz, Ele está reconciliando todas as coisas nele. E quando você responde positivamente a isso, isso se chama salvação. Agora, quando você não responde positivamente, hoje é oportunidade, amanhã é juízo. Nós vivemos um tempo que nós não podemos dizer que alguém está errado. Nós vivemos a geração do mimimi. Já ouviu essa expressão, né? Se você diz: olha, isso aí que você está fazendo é errado, está me julgando? Quem é você para me julgar? E aí eu preciso dizer para você que as Escrituras, ela é o livro do juízo. Aleluia, Deus. Obrigado. Quando nós denunciamos a sua vida através da palavra, é exortação, é palavra profética. O juízo não vem com o meu discurso, o juízo vem depois dele. A sentença de Deus virá depois, quando você não obedecer, quando você não se submeter, quando você não se render, quando você não se entregar, o juízo virá. E Paulo continua dizendo assim: tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, Ele reconciliou todas as coisas. E aí Paulo vai falar sobre a sua suficiência, porque ele vai falar da nossa condição. Para a gente entender o que Cristo fez e quem Ele é, a gente precisa dar uma olhada para nós mesmos. E Paulo vai dizer assim: no outro tempo, eres estranhos. A palavra estranho aqui, alienado, excluído da companhia e intimidade de alguém. Deus, lá no jardim do Éden, com o pecado de Adão e Eva, colocam eles para fora do jardim. E Deus está dizendo assim: agora não dá para a gente andar junto mais. Porque se eu me aproximar de vocês, vocês morrem. Porque eu sou santo. Vocês caíram na graça. Agora vocês são estranhos. Paulo ainda vai dizer assim: inimigos no entendimento pelas vossas más obras. Paulo está dizendo que é odiado, odioso, detestável, que opõe-se a Deus na mente, é hostil, que detesta e se opõe ao outro. Pastor, eu não sou assim, não. Como é que é a sua vida? Porque nós temos o discurso que amamos a Deus, mas a nossa vida contradiz. Eu amo a Deus, mas eu sou desobediente. Eu amo a Deus, mas isso eu não faço. Eu amo a Deus e eu faço isso. Queridos, a nossa vida, se fosse ser pesada na balança segundo as Escrituras, não ficaria um na sua presença. Nenhum de nós. É por isso que Cristo veio. E quando Paulo está dizendo isso, aí ele vai dizer o seguinte: o que ele fez por nós
vos reconciliou no corpo da sua carne. Ele vai trazer de volta um estado de harmonia anterior. Através de Cristo, através da cruz, o sacrifício oferecido, ao mesmo tempo que o pai é aquele que crava a morte do filho, ao mesmo tempo o pai aceita o sacrifício oferecido pelo filho, e por causa disso o véu do templo se rasga, e o pai está dizendo assim: agora vem para perto, porque a paz chegou. Através do meu filho vocês têm paz, através do meu filho a reconciliação, e nós precisamos correr para ele, porque as pessoas correm para a igreja. E Cristo é o cabeça da igreja, mas não é a igreja. A igreja é um corpo, assim, bonito, bem ajustado. Não é assim que diz a letra do hino? Bonito, bem ajustado, composto de todo tipo de gente. Bando de pecador. E o pecado começa em cima do púlpito e vai até a porta. Não tem ninguém que possa dizer que é melhor do que o outro, porque Paulo vai dizer que todos pecaram. Agora, por causa do sangue de Cristo, por causa da paz oferecida nele, nós somos justificados, somos feitos nova criatura, para andarmos em novidade de vida. E aí ele vai dizer: vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar. Ou seja, Cristo morre, a sua morte reconcilia no corpo da sua carne, para que pela morte, para perante ele vos apresentar, perante o Pai. Agora o Filho vem nos apresentar. E como é que ele nos apresenta? Santos. Interessante que apresentar no original é colocar ao lado ou próximo a, trazer ao próprio currículo de amizade ou intimidade. Aquilo que foi perdido, o filho agora traz para o pai dizendo o seguinte: olha pai, está restaurado em mim está restaurado. E em mim, através de mim, esse que eu estou apresentando aqui, ele é santo. Agora escute, santo, a palavra no original quer dizer separado. Você é separado do mundo. Você é tirado do mundo. O salmista vai dizer: tirou-me de um charco de lodo. É o Senhor que está tirando. Aí ele firma os teus pés na rocha, para você viver o quê? Do mesmo jeito. Nova criatura. Nova criatura é renovação do entendimento, é vida no coração, e o fruto aparece: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio e paz. O fruto se evidencia, e quando o fruto se evidencia, ele vai evidenciar a vida que o crente agora tem, porque a vida não é dele, a vida é de Jesus Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sede santos, para vos apresentar santos, separado para ele. Você foi separado para Cristo. Não é para você viver, pegar Cristo e levar para onde você quer, porque não é você Senhor dele, ele é teu Senhor. Quando você é separado para ele, ele segura na tua mão e diz assim: vem comigo. Porque o convite não é assim: quem quiser vir após mim, então vai para onde você quiser. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a cruz e me segue. O caminho é comigo, não é para onde você quer ir. Os discípulos, quando encontraram Jesus, e quando Jesus faz a pescaria, não é os discípulos que dizem assim: poxa, já que você fez tudo isso, vem ser pescador com a gente, vai ser bênção aqui, vai dar tudo certo, vai ser próspero, o nome do Senhor vai ser glorificado. Não, Jesus chega e diz assim: olha, larga tudo isso aí e vem ser pescador de almas comigo. Houve uma mudança, eles saíram, eles foram tirados para viver uma novidade de vida com o Senhor. Não havia promessa, não havia um reino, não havia um título, só havia um Senhor para seguir, e eles seguiram até o fim, foram martirizados por esse Cristo, porque eles entenderam que eles foram separados, eles foram tirados para servir ao Senhor.
irrepreensíveis. E a coisa vai ficando difícil, porque santo, separado, quer dizer, tirado do mundo. Agora irrepreensível, aí agora ficou difícil, pastor. Porque não pode, é sem defeito. E nós temos um monte. Já começa com um pecado que descompassa a personalidade que a gente tem, né? Aí tem coisa de mais, ou tem coisa de menos. E aí o que era para ter mais tem menos, aí o que tem menos era para ter mais, e assim a gente lida com as pessoas e percebe que tem gente que é estressada, tem gente que é calmo, sereno, tranquilo, tem gente que é letárgico, tem gente que sorri o tempo todo, tem gente ranzinho o tempo todo. E pensa assim, Senhor, precisa transformar aquela vida. Não, querido, Deus fez ele assim. O problema é o pecado. E aí Paulo vai dizer assim, pela morte vos apresentar perante ele, santos, irrepreensíveis, sem defeito. Como? Vou contar para você qual é o segredo. É que o Pai, assentado no trono, Ele olha para a minha vida e para a sua vida através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Aí o Pai olha e diz assim, santo, 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 santo. Porque o diabo nos acusa. Mas aí o filho lembra como advogado. Morri por ele. Ele crê em mim. O meu sangue está sobre a vida dele. Ele está cheio do Espírito Santo. E aí nós somos sem defeito e inculpáveis. Que não pode ser julgado. Irreprovável. É por isso que o diabo quer nos tirar da graça. É por isso que tudo que o diabo quer é tirar você do caminho. É fazer você tangiversar só um pouquinho. Para a direita ou para a esquerda. Pega uma linha reta, traça e faz um ângulozinho de 0,1. Só um, 0,1, não, 0,1. E aí você traça uma linha que logo no início você vai dizer assim, parece que está quase juntinho. E está mesmo. Mas pega essas duas linhas e continua traçado para frente. Que você vai ver o quanto você vai se distanciar da verdade. Tudo que o diabo quer é que você saia do lugar que o Senhor está te colocando. E aí Paulo vai falar sobre a nossa necessidade, que é permanecer fundados. Significa ser alicerçados, tornar estável. Porque tem gente que é instável. Eu costumo dizer que na igreja tem 3 tipos de crente. O crente espiritual, o crente da alma e o carnal. O carnal é carne. Ele não trabalha, ele atrapalha. Ele não trabalha, ele dá trabalho. Porque ele não teve uma experiência real com Deus para ter a renovação do entendimento e a transformação do coração. Aí tem o crente da alma. O crente da alma é igual andando do mar. Uma hora a maré está cheia, outra hora está vazia. Quando está cheio, está dando glória, está falando que é só vitória, está com um sorrisão na orelha, fala que está tudo dando certo. Basta uma coisa dar errado, que na semana seguinte ele está chutando lata, querendo parar, desanimado, não tem mais vontade de ir na igreja, está triste. Alguém diz qualquer coisa, já acha que está falando mal dele, está preocupado com o que as pessoas estão dizendo. Seu crente da alma é emotivo. E aí tem o crente espiritual. O crente espiritual, ele trabalha. O crente espiritual, ele contribui, ele soma, ele acrescenta. Ele compra a ideia, ele veste a camisa, ele está junto. Ele tem visão de reino, ele tem visão de igreja. Ele não se permite que as circunstâncias alterem a sua maneira de ver, de compreender e entender as coisas, porque a sua vida é pautada pelas Escrituras. Ele não permite que o medo tome conta da sua vida, mas ele olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e ele não se permite distrair, mas ele continua seguindo as pisadas do Mestre. Na verdade, permanecer fundados e firmes tem sido um desafio nessa geração que não se fundamenta e nem se firma
muito menos na verdade, muito menos na palavra e muito menos em Cristo. Nós temos fundamentado a nossa fé na musicalidade, nós temos fundamentado a nossa fé em templos de igrejas, em homens. Nós precisamos romper com tudo isso e voltar à centralidade das Escrituras, a primazia, a estabelecê-la como verdade, a colocar Cristo como centro, porque a palavra nos manda ser fiéis ao Senhor. E tem gente sendo fiéis a homens, sendo conduzidos, sem questionar, sem avaliar, sem pensar no que é dito, sem pensar para onde está indo, sem se perguntar o porquê. Estão seguindo, crentes que estão seguros. Queridos, a história registra que quando os homens perdem a visão de olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e começam a olhar para as outras coisas, para pessoas, essas pessoas conduzem os outros para longe do Senhor. Não vos deixando afastar, mover de um lugar, mudar-se da esperança do Evangelho que ouvistes. A palavra. Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nós temos perdido as verdades eternas, elas não firmam o nosso coração, a nossa vida não é pautada por elas. Por causa disso nós somos levados para todo lado por vento de doutrina, por inconstância, exatamente porque não cravamos as Escrituras na nossa mente e no nosso coração. E Paulo vai dizer: o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Escute bem, o Evangelho tem sido anunciado, mas nós precisamos filtrar que o Evangelho tem sido pregado, porque nós temos encontrado o Evangelho da prosperidade, o Evangelho do sucesso, o Evangelho da vitória, do qual você se sente muito confortável, o Evangelho místico, que as pessoas vão atrás de profetas, de mensagens, de todo tipo de coisa, dizendo que Deus está ali, que Deus está aqui, que Deus está fazendo, que Deus vai fazer. O Evangelho não é pautado pelo místico, o Evangelho é pautado pela verdade eterna que já está registrada aqui, e ela é suficiente para nos conduzir. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. Como nós temos negligenciado essas verdades eternas, e como a igreja tem pago um preço alto, tanto como igreja coletivamente, como indivíduos na sua individualidade que têm negligenciado as verdades eternas e têm chafurdado na lama, andando tropegamente, tropeçando, se perdendo, se machucando, quando a palavra de Deus é suficiente para nortear a nossa vida e firmar os nossos passos. Basta você ler os Salmos dos Degraus, que ali tem um processo ali, onde Deus vai trabalhando a firmeza do crente na sua caminhada até a Jerusalém Celestial. O que é que nós aprendemos aqui, queridos? Que Cristo é maior que o homem, maior que qualquer instituição formada pelo homem, inclusive a igreja, de forma que nossa rendição e adoração deve ser somente a Ele, pois Ele é Deus. É da nossa natureza idolatrar as coisas. O homem, ele é um ser religioso por natureza. Até o ateu, ele é religioso, porque ele acredita em si e mais nada. Essa crença, essa necessidade de estabelecer a centralidade de alguma coisa, a primazia de alguma coisa, isso é nosso. O problema é se você vai colocar no trono o Senhor, que é digno de honra, de glória, de adoração, ou você vai colocar outra coisa. Quem está sentado no trono hoje? A igreja que você frequenta, querida, a igreja não tem lugar no trono. A igreja é um projeto de Deus, mas ela não é Deus, e não é através, ela não te lava, ela não te purifica, não é ela que salva, é Jesus Cristo que salva. A minha relação com Cristo me faz entender o que é a igreja e me coloca dentro dela, para que seja útil para a glória de Deus dentro da igreja. Segundo aprendizado: se Cristo não for a prioridade da sua vida, o primeiro e o centro de tudo, você ainda não viveu e nem conhece o Evangelho na sua amplitude. É
Cristo que é o centro? É Ele que tem a primazia? É com Ele que você se relaciona? Se é que você tem algum relacionamento, é com Ele? Porque senão você não conheceu o Evangelho. O Evangelho nos apresenta como Cristo, a ponte para eu ter acesso ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer chegar a Deus é por mim. Quer chegar a Deus tem que andar comigo. E se você não anda com Cristo, você não compreendeu o Evangelho. Porque o Evangelho ele é relacional. Eu com Deus vertical, eu com o meu próximo como resultado dessa verticalidade. E eu tenho visto pessoas que são religiosas na sua essência. Frequentam a igreja, dão dízimo, cantam, tocam, pregam, mas não conhece o Deus da igreja, não conhece o Senhor da igreja, não se rendeu a Ele ainda, não se permitiu ser aperfeiçoado por Ele ainda. Nós precisamos estabelecer Ele como prioridade da nossa vida. O seu poder é revelado não só na criação, mas acima de tudo na restauração da criação, outrora caída pelo pecado. Porque se por ele foram feitas todas as coisas, na sua reconciliação, Ele reconcilia todas as coisas. E nessa reconciliação tem a transformação da minha vida e da sua. E aí eu quero dizer para você, você já viu o cego enxergar? Você já viu o coxo andar? Você já viu gente curada de lepra? Você já viu gente curada de câncer? Isso é balela, porque Deus pegou a tua vida e transformou e fez de você uma nova criatura. Isso é poderoso, isso é maravilhoso, isso é glorioso, porque é o poder de Deus transformando o homem, mudando a sua natureza para ser a semelhança de Cristo. E para nós encerrarmos aqui, a sua suficiência é revelada no poder capaz de nos manter separados para Ele. E não há nada mais relevante para o homem do que a sua salvação. Ou não? O que é relevante para você? Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, quando eu estou conversando, eu pergunto assim: o que de mais valor você tem? E as pessoas dizem as coisas mais diversas. Tem gente que olha e diz assim: a minha família. Eu balanço a cabeça e digo: não. Os meus filhos. É a esposa que Deus me deu. Então o que é, pastor? A sua vida. Porque se você não tiver vida, você não tem esposa, você não tem filho, você não tem nada. E sabe o que é fantástico, o que é tremendo? As coisas de valor que nós consideramos, a tendência nossa é priorizar a nossa vida. Isso é nosso. E você não prioriza a tua salvação. Você não entendeu ainda que você tem uma vida só para viver. Você tem um caminho só para trilhar. E vai ter um lugar só que você vai chegar. E dependendo da postura com que você caminha, dependendo de quem você segue e a quem você serve, não é no céu que você vai chegar. E isso é o mais complexo que eu posso explicar para você. É fazer você entender que se você não se render diante dele, aleluia, se você não reconhecer ele como o Senhor da sua vida, se você não escancarar o coração e dizer assim: entra na minha vida e faz morada hoje, se você não permitir que ele pegue os teus pecados e lave completamente a tua vida, se você não permitir que ele renove o teu entendimento para que você tenha a visão do mundo que você está, de quem você é e do Deus que você tem que servir, se estas coisas não acontecerem, meu querido, você está profundamente perdido. Porque Jesus Cristo veio para iluminar o mundo. E o mundo em trevas, quando se nós apagarmos as luzes aqui, isso aqui tudo fica escuro e a gente fica meio perdido. Jesus Cristo veio e foi a luz dos homens.
Agora, quando você olha para Ele, você tem luz. Aí você percebe quem você é, você reconhece o lugar que você está e você sabe aonde você deve ir. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. A supremacia de Cristo, a centralidade na nossa vida e a suficiência dele. Essas doutrinas foram fundamentais para a igreja chegar onde ela está hoje. Porque ao longo da história, isso aqui precisou ser repetido várias vezes, para que as pessoas não esquecessem quem é quem. A cabeça da igreja não é o pastor, é Jesus Cristo. E quando o teu pastor não estiver apresentando para sua cabeça como Senhor da igreja, não fique, sai. Para onde você recomenda? Procure uma igreja onde Cristo seja pregado, aonde Ele tenha a primazia, aonde Ele seja o Senhor da igreja.